Bom, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Fabiana, sou diretora pedagógica do Grupo Aviva. Hoje nós estamos aqui com mais um Diálogos, um espaço que a gente tem para podermos conversar um pouco sobre o desenvolvimento infantil, então, diferentes temas que a gente traz aqui, para que a gente possa tirar dúvidas, que a gente tenha aqui um espaço de trocas, né? Então, o convidado de hoje, gostaria de agradecer imensamente, é o Beto, na verdade, José Humberto Santos de Carvalho. Então, Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou fazer uma apresentação, né, falar um pouquinho da sua mini bio aqui e já te deixar à vontade para iniciar aqui a sua fala e deixar as famílias também à vontade para fazerem perguntas ao longo da fala do Beto. A gente também tem algumas e a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Então, o Beto, ele é fonoaudiólogo formado pela PUC São Paulo, audiologista com especialização pela Santa Casa de São Paulo, otoneurologista pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo, método Bobat, como Bobat. é que fala? Bobat. Bobat, de Isso. intervenção em pacientes com lesão neuromotora, e é também responsável clínico pelo setor de fonoaudiologia da Clínica e Escola UEPA. Então, mais uma vez, bem-vindo, Beto, e gostaria de deixá-lo muito à vontade para fazer aqui esse bate-papo conosco. Nós estamos aqui, famílias, caso vocês tenham, acredito, não sei se vocês estão vendo a tela inteira ou no modo em que tem os slides no canto esquerdo, é isso? A gente está tentando mudar para a tela inteira, mas a gente não conseguiu. Se alguém tiver aí algum palpite, fiquem. A gente está aqui à disposição também para tentar e resolver e vocês enxerguem, mas acredito que vocês estão enxergando bem, né? Caso não consigam ver algum slide, por favor, sinalizem. Tá bom? Então tá bom. Aqui já estão respondendo aqui no chat que está tudo bem, estão enxergando bem. Então, Beto, a palavra é sua, fique à vontade. Ok. Obrigado, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da Fabiana e da Escola Viva para esse bate-papo, né? A ideia é realmente a gente bater papo, né? Então, isso, como a Fabiana falou, se vocês quiserem fazer perguntas durante a fala, podem interromper, a gente, né, para ir acrescentando cada vez mais. O tema básico é o desenvolvimento de fala e linguagem, que é um tema extremamente interessante e muito importante, principalmente agora, né, numa pandemia que a gente viveu e ainda vive, né, e agora o pós-pandemia, né, todo mundo voltando à rotina e a criançada também. Tá? Então, vou iniciar, vou colocar aqui para vocês um texto, vou dar um tempinho só para vocês lerem. Esse texto eu gosto de colocar para a gente, acho que muita gente já deve ter visto isso, inclusive, né? Isso rodou por todas as mídias sociais aí, e realmente isso aí vem para explicar para a gente, que é o próximo ponto aqui que eu vou colocar. Alguém não viu? Alguém quer que volte o texto? Posso continuar? Então, aí vem a primeira coisa que é extremamente importante, que se faz muita confusão, é o que é linguagem e o que é fala, né? A linguagem, eu gosto de falar assim, que é tudo que a gente conhece, todos os indivíduos, tudo que a gente conhece,
o modo como a gente atua, o que a gente tem de vocabulário, o modo de resolver as coisas, né, no dia a dia. Isso é a nossa linguagem, isso é eu falo assim, é a linguagem interna, é aquilo que a gente tem como conteúdo e como a gente consegue usar no dia a dia. A fala é somente, né, somente não, mas é um dos meios que a gente tem de transmitir linguagem. A mais importante, obviamente, né? Mas a fala, a escrita, os gestos, essas cartelas de símbolo, expressão facial, tudo isso são meios de transmitir linguagem. A fala é o mais importante disso, e eu mostro aquele slide anterior, que é para mostrar o quanto é importante a linguagem, né? O quanto a gente tem de ferramenta para conseguir ler um texto daquele, que é uma evolução. A gente vai chegar hoje no finalzinho aqui, eu vou falar um pouquinho de leitura e escrita, mas a ideia é assim, de quanto a linguagem é importante para a gente ter recurso e ler um texto como aquele que eu coloquei no início. Tá? Eu vou dividir o desenvolvimento de fala e linguagem em 3 itens, que eles não são separados, obviamente, eles trazem para a gente isso, tudo que acontece ao mesmo tempo, mas a gente vai falar do desenvolvimento motor oral, né, que é o de boca, com a musculatura dessa região oral, o desenvolvimento da fala, ou seja, dos sons da fala, né, e o desenvolvimento desse conteúdo que a gente chama de linguagem. Então, eu vou fazer isso separado e vou tentar juntar isso, né, na fala, durante a fala, e aí vocês podem me perguntar. Tá? Coisa extremamente importante, desenvolvimento motor oral, né, que a gente fala normal, eu ponho normal porque eu trabalho com crianças com problemas neuromotores, então o desenvolvimento é diferente. Né? Crianças com algumas outras alterações, que eu vou falar lá na frente, também pode ter um desenvolvimento não nessa sequência, ou não chega a pular fases, alguma coisa assim. Tá? Mas o bebê, quando nasce, ele apresenta os reflexos, a movimentação voluntária, onde tudo isso junto proporciona para ele o quê? O primeiro contato, né, com a mãe, que é a amamentação, e junto com isso vai se desenvolver toda aquela a sequência do desenvolvimento de alimentação da criança, ou seja, primeiro ele vai sugar, né? Então essa sucção vem reflexa, depois que ele passa a controlar. No primeiro momento é só um jeito dele sobreviver, né? Ele precisa comer, então é um reflexo. Isso vai evoluindo e vai para a comida pastosa, né? Onde ele já precisa de uma motricidade melhor, uma motricidade mais adequada para ele conseguir lidar com outro tipo de alimento, e isso chega no momento onde ele vai comer a comida sólida, tá? Eu vou explicar isso para vocês, eu não gosto muito desses números, né? Tantos meses. O importante é que essa sequência aconteça, e aconteça no tempo certo para as necessidades da criança, ou seja, quando ele começa a comer a papa, a papinha, aquela coisa, ele já começa com uma série de sons, né? E essa brincadeira de sons é a primeira fase onde ele vai começar a trabalhar essa musculatura oral para poder vir falar em seguida, né? E alimentação sólida, a gente fala que em 8, 9, 10 meses, onde a criança já tem uma musculatura pronta, né, ou quase pronta para começar a comida sólida, é onde ele já começa a fazer os consoantes, tentar uma verbalização. Algumas crianças fazem isso mais rapidamente, outras não. Mas o importante é que a musculatura esteja pronta para a gente conseguir falar, né, do desenvolvimento, né, de fala mesmo. Então, alimentação, seio, mamadeira, depois o copo canudo, alimentação pastosa, alimentação sólida. Eu sempre falo para os pais das crianças que eu atendo, o melhor treino para essa musculatura é alimentação correta, ou seja, respeitar essa sequência, né? Evitar muita facilitação para a criança, onde ela não precisa mastigar,
né, onde ela não precisa sugar, né? E às vezes os pais falam, eu vou levar mais vezes aí para você treinar. Eu falo, não, dê comida corretamente, que essa musculatura vai sendo preparada para chegar pronta para desenvolver fala, tá? Então, essa é a parte, eu falo que é o motor, é o mecanismo que faz a gente falar. É isso aqui. Agora nós vamos falar do conteúdo, como isso acontece, né, no desenvolvimento, no dia a dia mesmo. Esse é um quadro, tá? Ele é colocado assim justamente para vocês entenderem como se desenvolve a fala. Aqui a gente tem PT, aqui eu pus o K, é o Kakekikoku, o B, o D, o Gagegigogu, o M, o N, o NH, o F, o S, o Xaxaxixoxu. Esse S aqui do meio é o S de Sassessissosu, e o S que está aqui fora é o S em final de sílaba, é o As, Es, Is, Os, Us. Temos o V, o Z, o Jajajijoju, o L, o LH, sons, né? O R de rato, o R, desculpa, o R de rato aqui, com os dois R's, o urareriroru, que é o som feito com ponta de língua, e aqui o ar-er-ir-or-ur. E mais embaixo a gente tem, a gente põe aqui CLV e CRV, é o L e o R entre consoante e vogal. São os encontros consonantais, prato, briga, flauta, clube. Então, a sequência, aqui nós temos todos os sons do português que estão aqui, né? A gente aprende a falar de cima para baixo e desse lado, né, do lado esquerdo para o lado direito. Então, por isso existe essa diagonal, esses dois sons aqui, os grupos consonantais, os encontros consonantais, estão aqui do lado porque eles são os últimos sons que a criança, todo mundo aprende a falar. Essa evolução, obviamente, não é tão certinha, ele não tem que aprender só os sons de cima para chegar nos sons de baixo, mas ele vem numa evolução motora, aquilo que eu estava falando, do exercício para a musculatura ficar pronta, já se reflete aqui. Esses sons P, B, M, F, V, são todos sons que a gente faz na frente da boca. Esses aqui a gente faz no meio da boca e esses a gente faz na parte posterior, são sons posteriores, né? Quanto mais a gente desce nesse quadro, aumenta a dificuldade dos sons, tá? Esse R, urareriroru, é o som mais difícil, é o som mais fino que a gente tem, então é muito comum essa troca ou um atraso na aquisição desses sons, é o som do cebolinha, né? Que é muito comum trocar pelo L, porque eles são muito parecidos no modo de articular, né? O que é importante a gente saber, e esse quadro, é que, às vezes, os pais, né, estão todos preocupados com alguns sons que a criança não fala aqui de baixo, né? Mas, às vezes, não está na idade. Então, ele não fala porque não chegou, ainda não tem esse desenvolvimento para conseguir falar. Por isso, é sempre importante acompanhar quais os sons que a criança fala e que fase ela fala. Uma Beto, pergunta... Oi? Pergunta assim, o R, né, que você falou do cebolinha, e você Isso. falou dessa questão da idade, qual seria uma idade que os pais poderiam se preocupar e qual que falar, olha, ainda é comum nessa idade? Tá, eu vou falar primeiro o padrão que a gente sempre esperou, tá? O que acontece? Como eu falei, eu não gosto dessas datas, né? Não gosto do Dr. Google, né? Se você for lá no Google, você põe criança com 2 anos, fala 200 palavras, né? Primeiro eu sempre pergunto, quem será que contou isso, né? Como é que se conta, como é que se avalia? Óbvio, todo mundo fala que são estudos, tudo, mas isso vai muito do como a criança evolui, como ela tem estímulos, quanto ela precisa falar. O parâmetro, antigamente tinha um parâmetro que a gente era alfabetizado com 7 anos, né? A maioria das pessoas eram alfabetizadas com 7, e se a gente esperava que a criança até 5 anos, 4 anos e meio, já falasse todos os sons, para quê? Para que tivesse um tempo para treinar esses sons, né, para usar isso com relação à linguagem, estrutura de pensamento, tudo isso, e depois ser alfabetizado.
Hoje a nossa criançada está sendo alfabetizada com 5 e pouquinho, 6, já está todo mundo usando a escrita, e com isso a gente foi fazendo estudos, eu faço um trabalho com triagem em escolas, e a gente percebeu que as crianças estão falando muito mais cedo esses sons. Então, a criança está chegando 3 anos, 3 anos e meio, às vezes 4, já está passando do tempo com todos os sons. Então, especificamente o R e o L, né, essa troca do rarelirolu para o lalelirolu, é uma troca que vai acontecer depois. A criança já está falando bastante, né? Então, isso começa a preocupar. Com 3 anos, 3 anos e pouquinho, a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque se ela demorar para falar esse som, ela vai juntar essa aquisição com a alfabetização. Então, a chance quando ela for fazer a ligação entre o som e a letra, que a gente chama de fonema e grafema, a chance de haver trocas, dela confundir, passa a ser maior. Então, a gente tem agora, o objetivo é que a criança chegue na alfabetização com todos os sons adquiridos e treinados, né? Por que eu falo isso? É muito comum a criança vem com uma série de trocas, eu trabalho, a gente dá alta, né? A criança vai embora, está 1 ano e meio, 1 ano e meio, 2, a mãe me liga e fala, Humberto, está trocando tudo na escrita. E aí a gente avalia a escrita, e quando a gente compara esse quadro, a gente anota as trocas, o que a criança faz. Então, por exemplo, se ela troca o R pelo L, eu marco aqui. E aí a gente faz isso, a gente usa esse mesmo quadro na escrita, e a gente, quando faz o quadro da escrita, ela está com aquelas primeiras trocas, porque estava tão enraizado, tão forte aquilo para a criança, mesmo falando corretamente no momento da alfabetização, quando ela fez a ligação som e letra, ela faz errado, né? Hoje a gente faz já no trabalho de terapia, a gente já faz todo um trabalho de discriminação, tanto visual quanto auditiva, tentando evitar isso, né? Mas pode acontecer. Então, não tem muita data, né? O que é importante é assim, o quanto a criança tem de vocabulário, o quanto ela precisa da fala e o quanto ela não consegue se comunicar, tá? O parâmetro é esse, né? Então, a data não é tão importante, mas o quanto antes ela falar, melhor para ela poder usar bastante a fala e depois chegar na alfabetização mais tranquila. Tá bom, tá ótimo. É isso? Tá, mas a gente vai falar de novo um pouquinho disso daqui a pouco, tá? Tá bom. Ainda não citei pandemia, a gente já vai falar da pandemia. Desenvolvimento de linguagem. Quando eu falo que linguagem é conteúdo, a gente está falando de comunicação, né? Então, como é que a criança se comunica quando ela nasce? O choro, né? Ela tem o choro, depois um choro diferenciado, que principalmente a mãe, o pai, percebem, né? Quando eu falo choro diferenciado, é quando o bebê chora, a mãe fala, ó, ele está com fome, agora ele está com dor, agora é manha. Então, assim, essa já é um tipo de linguagem. A criança já está usando recursos, né, de linguagem para passar a comunicação. Como eu falei, vem em seguida, depois do choro diferenciado, ele já começa o balbucio, onde o bebê começa a brincar com sons. Depois ele começa esses balbucios e usa o gesto associando, né, onde ele mostra, ele faz um som e aponta para a bola, por exemplo, ou para um carrinho querendo isso. E depois começa a nomeação, que eu ponho aqui com nome, né? Frases, onde ele começa a usar o nome e uma ação, um verbo, tá? E isso não quer dizer que ele está falando certinho o nome e nem que ele está fazendo. A gente já fala que a criança fez frase, se ela fala, por exemplo, bola, quer a bola, se ele fizer bó e com a mãozinha pedindo, ele já está elaborando uma fala. Então, isso é linguagem. Ele, na estrutura de fala ainda tem algumas dificuldades, mas ele já está conseguindo fazer isso e depois ele vai acrescentando. Ele vai usar sempre o substantivo, o verbo e os complementos, tá? Com isso, ele vai montar, né? Ele vai estruturar pensamento e vai conseguir, daí para frente, usar isso como comunicação. Tá. Então, começando um pouquinho, falar da pandemia. Quando eu falo que
a criançada agora vai aparecer, agora as dificuldades vão aparecer, é porque, assim, é extremamente importante, quando a gente fala do desenvolvimento de fala, algumas coisas que eu listei aqui rapidamente, a gente poderia discutir isso por muito tempo, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Contato de olho, brincadeiras, a gente fala o jogo simbólico, é o brincar de faz de conta. Essa é a coisa mais importante no desenvolvimento de linguagem. Né? Eu uso isso direto em sessão, oriento pais, oriento escolas para que isso aconteça muito, que é passar da realidade dele para uma brincadeira. Então, eu sempre falo, foi do supermercado, quando chega em casa, brinca de faz de conta, de fazer compras, foi lavar o carro em casa na hora do banho, lava o carro. Então, assim, essa passagem, que é a simbologia, simbolizar o que aconteceu, é extremamente importante. Valorização, né, dessa intenção comunicativa, mesmo que a criança não consiga, né, ela precisa de estímulo, ela precisa sair de uma zona de conforto para poder se comunicar. A gente, modelo correto, contato com outras crianças e adultos, ambiente, espaço, condições emocionais, a gente vai falar mais na frente um pouquinho disso, mas a pandemia tirou quase ou tudo disso, né, da criança, né? Hoje a gente tem um grande problema que é a criançada que não brincou, que não teve contato com outras pessoas e que quando chegou na escola, todo mundo de máscara, né? Mesmo voltando ao convívio, muito tempo de máscara, alguns lugares ainda com essas máscaras, e a primeira fase da fala ela é imitativa, né? Por isso que eu falei daqueles sons, o P, o N, são sons anteriores, e são os primeiros sons que a criança aprende a falar. Por quê? Porque ela olha para você e ela vê de onde está saindo o som, né? Então, essa dificuldade da criança, num primeiro momento, de não precisar falar, porque ficou em casa, não brincou, ficou muito com pai e mãe, às vezes os pais trabalhando em casa, né? Então, aí entra tela, entra uma série de coisas que também dá para a gente conversar muito aí na frente, mas que não é o mais importante. O mais importante é realmente essa coisa da relação e dos modelos que a criançada não teve. Uma parte disso, então, para fechar um pouquinho essa coisa da pandemia, hoje existe uma preocupação muito grande, eu vi, inclusive, numa das perguntas que já tinham mandado aí para a Fabiana, que quando, né, é normal uma criança, 2, 3 anos, não falar, fazer poucos sons, né? Quando a gente vai sair atrás disso, né? Quando a gente vai procurar a profissional, né? E quando a pergunta é, Oi, crianças que ainda não falam com 3 anos de idade, só emitem sons, é de se preocupar? É de se preocupar, por quê? Porque, como eu falei, se ela vai ser alfabetizada com 4 anos, 5, né? Já deveria estar falando algumas coisas. Só que esse parâmetro mudou muito com a pandemia. E existe hoje, eu já falei, que é o tal do Dr. Google, né? Que o pessoal começa a pesquisar e aí a gente vai. A primeira coisa que aparece hoje, quando você pesquisa isso no Google, é o transtorno do espectro autista. Né? Então, estão surgindo diagnósticos errôneos, precoces, e que, que atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Porque se você for no espectro autista, a coisa mais importante, né, o que mais aparece como sintoma, vamos dizer assim, é uma dificuldade de comunicação, de fala e linguagem. Né? Só que isso pode ser por vários motivos. Né? E as pessoas esquecem a pandemia e acabam fazendo esses diagnósticos. Né? Semana passada, 15 dias atrás, uma mãe me ligou e falando que se eu atendia o transtorno de espectro autista, eu atendo, tá, qual a idade? 1 ano e 9 meses. Falei, mas já tem diagnóstico? Né? Aí ela falou, acho que já, a gente viu no Google, a gente está pesquisando. Então, assim, esses diagnósticos atrapalham demais o desenvolvimento da criança e a pandemia ainda existe, né? Então, assim, já tivemos crianças que tiveram esse diagnóstico que já foi mudado, obviamente, então, porque mudou-se o parâmetro de
de desenvolvimento da criança. Tá? A gente volta a falar depois, se tiverem mais dúvidas, mas quando eu falo que é preocupante a gente, uma criança com 3 anos não falar, por quê? Primeiro, assim, às vezes o pediatra fala, né? A grande briga quando a gente dá curso, tem pediatra, que eles falam, mas é preguiça da criança. Não existe preguiça, falar é muito legal, né? A criança com outras crianças brincando em casa, tudo. Então, assim, é muito gostoso falar. Então, se não está falando, e aí você fala, mas ela entende tudo, ela brinca com tudo, ela faz o tal do jogo simbólico, tudo. E por que não fala? Né? Então, e aí isso gera outras dificuldades, porque depois a criança às vezes começa a ficar nervosa, porque não é entendida, os amigos, né, também não conseguem essa troca, os pais têm uma série de fatores que também acabam não conseguindo lidar com isso, e mais na frente acaba sendo mais difícil e mais tempo para a gente conseguir trabalhar e resolver isso. Tá? Vamos aqui. Então, entra isso que eu falei, os fatores que influenciam o desenvolvimento da criança. Tá? Ambiental, emocional e orgânicos. O ambiental é isso que eu estava falando para vocês, é o quantas pessoas em volta estimulam isso, o quanto você brinca, o quanto se troca de mensagem, de comandos no ambiente. Isso é fundamental. É o grande problema da tela, que a gente fala, né? Pode usar a tela? Pode, tem que usar a tela, porque a tela faz parte da vida da criançada hoje. Ninguém vai lá na frente usar caderno, essas coisas. Mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, uma coisa muito organizada para que aquilo seja um momento específico e que a criança não perca o resto, né, as outras coisas que são extremamente importantes. Né? Hoje você vai em restaurante, você vê os pais, amigos, estão conversando e a criança está no iPad, no celular, e ficam lá. Né? Leva um brinquedo, leva papel, vamos desenhar, vamos fazer coisas que a criança tenha que atuar e não ficar tão fissurado naquilo. Né? Então, assim, o ambiente, fundamental. O emocional, obviamente, vem em cima disso também. Se você tem um lugar seguro, se você tem um ambiente de casa, de escola, de brinquedo, que te dê segurança, emocionalmente, obviamente, a criança vai estar bem, e isso facilita muito o desenvolvimento da criança. Orgânicos, isso cai um pouco mais para essa outra área que eu trabalho, mas é importante saber, hábitos inadequados na parte motora, né? Que é a outra grande briga, chupeta, mamadeira, né? O treino de alimentação não adequado, como eu falei, tudo cortadinho, tudo amassado, né? Às vezes eu pergunto para os pais, come bem? Come, e carne, a carne mastiga, adora carne, mas mastiga e joga fora. Aí eu corto bem pequenininho para ele conseguir comer. Então, assim, ele não desenvolve a mastigação, por exemplo, que é extremamente importante. Né? Então, esses hábitos, mamadeira, chupeta, pode usar? Lógico que pode. Né? Mas tem a hora de tirar. Além de tudo, influencia na parte emocional. Eu tenho crianças que chegam aqui, às vezes, com 5, 6 anos, com chupeta e mamadeira. Né? E, mas não tem problema, mas né, a gente não liga, mas esconde a mamadeira na escola, não leva a mamadeira, chupeta também não, mas tem um em casa, isso altera a parte de arcada dentária, a parte de motricidade de lábio, de língua. Então, eu sempre falo que é mais difícil, às vezes, para os pais tirarem a chupeta e mamadeira do que para a criança, porque a criança sofre um tempinho, os pais ficam muito mais preocupados. Né? Aí eu pus aqui problemas neurológicos, fissuras, lábios palatais, que a gente fala, né? Deficiência auditiva, deficiência visual, qualquer problema orgânico, obviamente, que altera e influencia o desenvolvimento da criança. Né? Aqui eu pus uma coisa mais específica, né? Que são os perceptivos, né? Cognitivos, auditivo e visual. Né? Por isso, eu já vou falar aqui o que a gente pesquisa, mas é muito importante sempre ficar de olho em parte visual e parte auditiva das crianças. A gente recebe
99% dos estímulos ou são visuais ou são auditivos, né? Ah, mas fez lá na maternidade, fez o teste de ouvido, né, para saber se escutava, depois não fiz mais. Ah, o visual passou uma vez. Tem que acompanhar. Existe uma maturação dessas vias, maturação neurológica de vias auditivas e visuais, né, que podem interferir. Às vezes, uma otite, às vezes uma criança que tem tendência a ter uma otite média, por exemplo, tem líquido em ouvido médio, esse líquido não, às vezes não dói, não, a criança não tem sintoma nenhum, mas ela dá uma perda auditiva pequenininha e atrapalha muito nesse aprendizado de fala, né? Então, esses itens são extremamente importantes. E cognitivos, obviamente, né? Cognição é a parte de o que a criança sabe, o que ela aprende, como ela aprende. Então, tudo isso é cognição, é inteligência. E aí, a partir daí, se tem alguma alteração nessa área, também tem uma influência grande no desenvolvimento de fala e linguagem. Exame de rotina. Né? Rotina que eu falo, obviamente, vocês não vão sair todo mundo aí fazendo esses exames nas crianças, mas são exames que a gente tem que sempre ficar de olho. O oftalmológica e otorrinolaringológica é o que eu falei agora, junto com a avaliação audiológica, quem encaminha normalmente é ou o fono ou o otorrino para avaliação audiológica, e a oftalmológica. Todo estímulo, por exemplo, aqui no consultório, eu peço sempre essas duas avaliações, né, oftalmológica e audiológica. Por quê? Porque eu não posso trabalhar com a criança 1, 2, 5, 6 meses e descobrir depois que ela tinha uma dificuldade auditiva, por exemplo, que ela não podia ouvir a diferença de dois sons, né? Ou que ela não conseguia enxergar direito o estímulo que eu dava e aí ela não podia me responder, né? Quando eu falo em ortopedista, triagem, escola, são situações onde o ortopedista é para a criança tromba demais, bate em parede, cai muito, tem alguma coisa que altera. Aí você fala, mas isso altera linguagem e fala? Altera por quê? Porque a criança tem o esquema corporal alterado por causa por exemplo, às vezes problema de joelho, pezinho que não pisa direito, e aí ela vai ter um esquema corporal alterado, ela vai brincar diferente, ela vai atuar diferente, né? E isso pode atrapalhar, né? Inclusive a motricidade oral. Se a criança começa a compensar o corpo para corrigir um problema na perna, por exemplo, ou no joelho, ela altera também a dinâmica, a sustentação da região de cabeça e pode ter uma alteraçãozinha na parte de boca. É exagero? É um pouco de exagero, mas acontece, né? Então, a gente tem sempre que ficar de olho. A gente não pode passar, né? E sem ficar com essa... É uma coisa muito sutil, mas que a gente precisa ficar de olho, tá? Comportamento de linguagem, comportamento emocional é aquilo que que a gente falou e que volta à história da pandemia, que é o convívio social, o estímulo, né? O quanto de quantidade e o quanto de qualidade, né? Aconteceu muito agora na época da pandemia, que até por ficar muito tempo trabalhando e com a criança, quando ia brincar com a criança, tudo podia, tudo era, né? A criança tinha direitos, né? Podia brincar de qualquer jeito, e isso realmente atrapalha demais, né? Quando a gente fala em desenvolvimento. O desenvolvimento de fala e linguagem precisa de regras, né? E limites, tá? Não só aquelas regras e limites do dia a dia para, né, para a criança poder atuar dentro de um convívio social, mas também para ela organizar na cabecinha dela todo o vocabulário, toda a parte de fala, e a partir daí ela vai conseguir, né, desenvolver melhor o potencial dela para que ela possa realmente mostrar para a gente como o que ela tem de conteúdo e quais são as possíveis dificuldades, tá? Quando a gente termina isso, depois eu vou voltar um pouquinho nessa coisa de linguagem, mas a gente chega depois, então, num discurso oral e no discurso escrito. É quando a criança vai ser alfabetizada, né? Então, ela chega
num ponto onde ela precisa de alguns outros recursos para aprender a escrita, né? Para aprender o código, um outro código, né? Então, que é muito importante. A comunicação oral precede a comunicação gráfica, mas esse fato não tem conotação estatística e nem impede. Eu trabalho com... A gente tem uma escola para crianças especiais e eu tenho crianças que não falam e que estão alfabetizadas, né? É óbvio, se você fala, se você tem mais recursos de comunicação, fica mais fácil para ser alfabetizada, mas isso não impede, né? Uma coisa que às vezes a gente esquece é que a gente não escreve como fala, nós não escrevemos como falamos, né? Existem regras, né, de escrita que a criança vai ter que aprender, né? Hoje a grande maioria das escolas facilitam muito isso para a criança, então hoje nós estamos tendo crianças que gostam mais de ler, que leem melhor, né? E isso é muito bom, né? Outra coisa que é importante, a gente não lê o que alguém está falando, a não ser naquela parte do discurso que alguém fala, e fulano disse, né? Mas fora isso, não. Quando eu estou lendo o que alguém escreveu, né? Então, por quê? Porque a diferença básica entre o discurso oral e o discurso escrito é que não tem o interlocutor. Se eu estou lendo um texto em casa, se eu não entender, eu não tenho o interlocutor da quem escreveu para me explicar o que ele queria dizer, né? Então, isso é muito importante. Tem crianças que têm mais dificuldades para ser alfabetizadas, outras não, né? Neurologicamente, existem alguns estudos que a criança está pronta para ser alfabetizada em torno dos 6, 7 anos. Hoje isso acontece antes, né? Falar, mas a grande maioria consegue. Sim, porque eles estão cada vez mais cedo, indo mais novinhos para a escola, né? Existe toda uma programação para que isso aconteça, uma estimulação, e a criançada está conseguindo fazer. Mas é muito importante que a gente não perca isso de vista, né? Que tem alguns que não dá, tem alguns que não conseguem, tá? Coisas importantes, né? A gente chama de aspectos paralinguísticos, né? Que tem na comunicação oral e que não tem, né? No escrito, né? A entonação, ritmo, velocidade, né? Expressão facial, gesto, nível de interação, contato de olho, coisas extremamente importantes na comunicação oral e que a hora que a gente passa para o papel, né? Que a gente passa para a escrita, a gente não tem mais isso, né? Então, a gente tem que sempre respeitar muito isso no desenvolvimento da criança. Vou pôr de novo mais um textinho aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhada. Vou dar um tempinho para vocês olharem. Bom, isso aqui é um quadro que mostra que eu sempre falo que assim, isso aqui mostra o quanto é importante o conteúdo da linguagem. Às vezes os pais chegam aqui no consultório com uma criança, meu filho não fala esse som, não fala aquele, tudo, né? E na avaliação a gente percebe que ele tem uma dificuldade de linguagem, ou seja, de estruturar, é aquela criança que não consegue contar uma história com começo e meio e fim, não consegue usar o vocabulário interno, apesar de ser uma criança que tem um vocabulário muito rico, você vê que ele conhece tudo, que ela usa isso, ela te responde, né, você faz perguntas, mas a hora que ela tem que elaborar, ela não consegue. Então, isso a gente chama de linguagem e estruturação, né? Onde a criança consegue passar o conteúdo. Esse quadro é uma brincadeira que, se a gente fizer falar coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, em qualquer linha, eu posso pegar aqui em cima e ir mudando o lugar, eu consigo montar frases, né? A gente brinca que dá para dar um curso usando isso aqui, sem repetir as frases e não falando nada, né? Então, eu posso começar aqui. Caros colegas, a complexidade dos estudos efetuados, aí vou aqui embaixo, facilita a definição das novas proposições. Aí vou lá embaixo. É fundamental ressaltar que a análise de diversos resultados nos obriga a análise, aqui embaixo, das atitudes e das atribuições da diretoria, né? Então, é uma brincadeira que a gente fez para mostrar que
às vezes o conteúdo não tá bom e a preocupação é só com a fala, né? Eu sempre falo para os pais, os sons da fala a gente arruma, né? Vamos primeiro deixa falar errado, que é mais fácil arrumar. O importante é a gente dar conteúdo, é mostrar, ensinar a criança ensinar não, a fazer ela que ela desenvolva a capacidade de um discurso elaborado, um discurso com conteúdo. Tem um outro textinho aqui que também mostra essa coisa de, né, igual aquele primeiro texto, né, onde a gente, aqui está misturado letras e números e a gente consegue ler, né? Por quê? Porque a gente desenvolve a linguagem nos dá ferramentas para a gente conseguir elaborar, né, aqui visualmente, no caso, a gente tem, quando o curso é presencial, a gente tem algumas coisas com sons também, que a gente consegue identificar e saber o que está escrito ou o que está sendo falado, independente das regras, né? Aquelas coisas tão certas. Se não está escrito certo, eu não sei o que está escrito. Não, tem isso também. Então, isso é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento. Tá? E acho que o mais importante aqui, né, para a gente acabar, para poder conversar um pouco, né, que eu falo que é a coisa das regras e limites, a importância do não. Né? Eu estou recebendo muita criança em consultório hoje com uma dificuldade grande de aceitar o não. Né? Isso é importante para a linguagem, é importante para a estruturação dessa linguagem. Se eu falei, né, que a linguagem é todo o conteúdo, né? Isso é extremamente importante para que a criança consiga desenvolver essas ferramentas de estruturação de pensamento, né? Então, regra, limite, comportamento indesejado, as crianças acabaram chegando agora num ponto muito mais difícil, né? Então, aí se confunde patologias, como eu falei, de um TEA, de um déficit de atenção, tá, né? E hiperatividade, ou só déficit de atenção, até porque a criança não tem segurança. Então, acho muito importante, né, que haja uma reorganização hoje do ambiente de casa também, né? Vou pôr aqui as diferenças, para que a criança consiga aproveitar cada lugar adequadamente, né? Então, eu ponho aqui alguns itens que eu falo sempre são as diferenças, né? De casa e da escola, né? Escola, no caso, clínica, tudo isso. Mas principalmente casa e escola, que são os lugares que a criança fica a maior parte do tempo. Então, em casa, o que eles precisam? Limites, respeito à autoridade, valores, segurança. E a escola vai dar para eles a vida em sociedade, as diferenças, o lidar com frustrações e as regras coletivas, obviamente, em toda a parte de desenvolvimento pedagógico, né? Mas essa parte do coletivo, né, que é o que a gente perdeu muito com a pandemia e que hoje a gente está tendo sérios problemas aí, né? Então, eu tenho muita criança chegando com atraso de fala, com atraso de linguagem. Saiu uma pesquisa agora, uns 10 dias atrás, que as crianças com 7 anos que foram alfabetizadas online, mais de 50% não estão alfabetizadas, né? Então, é muito difícil que a gente consiga recuperar isso em pouco tempo. Então, a gente tem que já ficar de olho nos pequenininhos, né? Para quando chegar na parte de alfabetização, que eles possam ter um outro ritmo, né? Um ritmo como antigamente, vamos dizer assim, se é possível isso. Né? Beto, isso que você está falando é bem importante, né? Assim, a gente olha muito para essa questão da pré-alfabetização, né? Entendendo que para alfabetizar, a criança ela precisa percorrer todo um caminho, igual como você falou, né? Assim, desde essa questão motora, então o desenvolvimento deles conhecerem o próprio corpo, deles desenvolverem a questão motora ampla, depois a gente passar para fina. São algumas etapas que na escola a gente tem e vai trabalhando com as crianças até chegar a essa alfabetização lá no ensino fundamental, né? A gente cuida muito, né? Tanto dessa questão motora, mas também do som das letras,
né? Então, essas brincadeiras que a gente fez aí, chamando, né, as famílias para o diálogos, esses trava-línguas, a leitura, para nós é muito importante e a gente trabalha isso diariamente para que as crianças vão percebendo mesmo, né, como se fala aquelas letras, aquelas palavras e o som delas, né, de cada uma, e eles vão percebendo as diferenças. E com Exatamente. isso eles vão desenvolvendo, né, e chegando a essa alfabetização. Então, é É. bem importante esse passo a passo. Exato, aí você vê uma coisa puxa a outra, né? Sim. Então, por isso que eu falei, eu acho que isso é o que rege meu trabalho, é a história da intervenção precoce, né? O quanto antes a gente identificar qualquer tipo de dificuldade, mais fácil vai ser para a criança lá na frente, né? Às vezes os pais me perguntam numa avaliação, mas ele pode conseguir isso sozinho, né, sem fazer fono, por exemplo? Pode, mas eu não posso, como um profissional, né, falar para ele que ele não precisa, por exemplo, da terapia. Por quê? Porque depois de um ano, por exemplo, ele vai lá, volta, né, a criança evoluiu muito pouco, falar, precisa de fono? Precisa. Poxa, se eu fui um ano atrás aí com você, a gente podia ter feito um ano de trabalho já, né? E não foi feito. Então, eu acho que o quanto antes, eu sempre brinco, né? Porque vai que ele vem e vai sozinho de qualquer jeito e fala que fui eu que ajudei, né? Então, isso também. Mas é verdade, porque o quanto antes a gente ajudar, e é um passo a passo, né? A criança chega na hora da alfabetização, uma série de pré-requisitos. Eu não acredito nisso, precisa, né, aquela lista de. Não, mas o quão melhor ela tiver, quanto mais recursos ela tiver, mais fácil vai ser para alfabetizar. Né? Uhum. Quando eu falo hoje, a criançada está lendo melhor, mais interessada, estou vendo crianças voltando a ver livros, né? Que é muito legal. Né? Isso é uma coisa que, adiantando, não sei se vocês acompanham tudo, mas eu acompanho, eu atendo muito adolescente, ou um pouco mais, pessoal que está indo para vestibular, para fazer a parte de estruturação de redação, essa coisa toda. Né? E as provas hoje dos vestibulares, elas são já. A tendência é que daqui a um tempo seja uma prova só, com todos os assuntos misturados. Né? Já existem muitas escolas, muitas faculdades que já fazem isso, onde a pergunta, se não adianta só matemática, só português, eles vão misturar tudo. Você vai ter questões onde é cobrado matemática, português, ciências, na mesma questão. Então, a criança, o indivíduo, né, lá na frente, vai ter que saber o conteúdo, mas vai ter que ter linguagem suficiente para lidar com esse conteúdo de um modo mais amplo e conseguir fazer uma resposta que foi pedida, do assunto tal que foi pedido. Então, essa é a tendência. E as crianças de hoje estão indo para esse caminho. É muito mais amplo, realmente, o uso da escrita e da leitura. Né? Mas vem de uma fala, né? É muito comum a criança começa a ter, chega aqui com alterações de escrita, e eu vou avaliar, falo, olha, a criança está com problema de fala, né? Veio lá de linguagem. Né? Então, um exemplo, né, uma criança que chegou, fiz uma avaliação de escrita, porque ela veio encaminhada pela escola, né? E eu tinha dado um texto, falei, nossa, ela não entendeu nada do texto, pelo que ela me escreveu, né? Aí eu falei, então me conta, falando, né? O que você leu? Ela já me contou melhor, ela já é já mais dados, com mais informações. Aí eu falei, agora eu vou fazer perguntas. E eu fui perguntando o que ela não me contou, e ela sabia todas as respostas. Né? Então, era uma dificuldade ainda de comunicação oral, né? Que ela não conseguiu passar para chegar no papel. Então, se você avalia só o papel, né, só a redação atual, você fala, nossa, ela não lê, né? E às vezes ela lê, só não consegue contar o que leu. Então, isso é muito comum, né? E por isso que eu falei, é uma coisa passo a passo e que vem, né, vai trazendo para a criança, vai facilitando a vida. O som da fala, como eu disse, geralmente é o menor problema. Né? Isso a gente consegue. Legal. A gente tem aqui algumas perguntas. Pergunta aqui, Beto, não sei se você Tirar. está aberto agora para as Sim. perguntas.
Então, durante a sua fala, e aí eu não interrompi na hora, porque eu vi que você estava ali seguindo um raciocínio, mas tem uma pergunta. Está dentro do esperado uma criança de 2 anos e 3 meses não falar a palavra inteira, só a primeira sílaba e o som das vogais? Tá, tá. Se isso dentro, como eu falei, dentro de um contexto, a evolução é essa. A criança começa falando alguns sons, né? Eu sempre exemplifico assim: a criança olha para a mãe, por exemplo, né? E faz um punhado de sons, e a gente insiste, fala mamãe, mamãe, e uma hora ela vai fazer o má, por exemplo, né? Aí todo mundo fala, ela falou mamãe, né? E ela faz um punhado de sons. E ela continua, mas não necessariamente ligada à mãe. Quando ela começa a olhar para a mãe e falar má, mamá, mamãe, alguma coisa assim, começou a fala. Geralmente, os sons que ela fazia diminuem muito. Por quê? Porque agora aquilo passa a ter conteúdo, né? Passa a ter significado. Então, aí começa a surgir os sons e as trocas. Então, a criança, por exemplo, bola, ela fala primeiro ó, depois bó, depois boia e depois bola. Não todos, mas é só para vocês entenderem o que pode acontecer. A partir do momento que isso vem acontecendo, ela vai aprendendo e algumas palavras, até por aquele quadro que eu falei, alguns sons ela não consegue mesmo falar, né? Então, o Rzinho lá, um exemplo, que é o de barata, por exemplo, sai um baata, né? Então, ela está falando e falta alguns sons. O que a gente faz é avaliar e descobrir se aqueles sons que ela não fala, naquele 2 anos e 3, por exemplo, são os primeiros sons ou só aqueles sons que já ainda não são esperados para a fala. Né? Então, o R, ela não fala o R nesse exemplo. Não tem problema, esse som ela não precisa falar. Mas tem alguns sons que ela já deveria estar falando. E o quanto isso compromete a inteligibilidade. Porque o que acontece é que às vezes tem crianças extremamente falantes, né? E que aí a gente não entende nada e então ela já deveria estar com outros sons também. Mas não é problema no 2 anos, 2 anos e 3 também. Tem crianças que falam muito cedo, tem crianças que falam mais tarde. É o ritmo de cada criança tem que ser respeitado também. Né? Assim como uns andam mais cedo, outros andam mais tarde. Uma curiosidade, não é provada, eu sempre falo isso e falo que não é provada, mas eu vi isso na minha carreira inteira. Geralmente, criança que anda muito cedo fala mais tarde, e ao contrário também. Tá? A gente justifica isso porque se ela anda, ela não precisa pedir muita coisa. Né? Ela vai lá e resolve o problema dela. A criançada hoje é cada vez mais independente, então acaba usando isso. A criança que não consegue se locomover tanto acaba usando mais a fala para atingir os objetivos dela. Mas também, curiosidade, é o que eu vi isso em consultório, muitos amigos também veem isso, mas nada provado, nada científico. Para complementar essa mesma pergunta, ela está perguntando como que então ela pode estimular para essa correção, para fazer uma correção. Ó, a primeira coisa é o exercício motor, que eu falei, é o padrão de alimentação. Comer direito, usar canudo, mastigar, tudo isso garante que essa motricidade, né, que essa musculatura esteja pronta para fazer os sons que ela precisa. Tá? Outro estímulo é modelo correto. Né? A gente acha bonitinho criança falando errado, a gente imita, né? Os pais imitam, falam, que bonitinho. Não, sempre modelo correto, frases inteiras, frases curtas e inteiras, né? Isso é fundamental, né? E eu sempre falo que o maior estímulo para a gente falar é ser entendido. Então, uma coisa que é fundamental, se você não entendeu o que a criança falou, você fala para ela que não entendeu. Ah, mas ela vai ficar nervosa. Tá? Sai da situação depois, não tem jeito. Se ela não conseguiu mostrar, explicar, fala para ela que não entendeu. Então, isso já é um jeito. Porque se ela fala, e criança pequenininha acontece muito isso, ela faz um som, aí a pessoa adivinha. Ah, ela quer a bola. Às vezes não é bola. Às vezes ela quer outra coisa. Ou às vezes ela está falando que ela não quer a bola. E vem a bola, dá a bola, e criança pega e vai brincar. Não tem jeito. Ela não vai parar e falar, não, não é isso. Alguns fazem, mas a maioria não. Né? Então, esse é um reforço negativo. Então, não entendeu, não entendeu. Não precisa gerar estresse, né? Os pais ficam preocupados e fica todo mundo nervoso. Não, sai da situação. Uma coisa legal... Oi.
Não, eu tenho aqui um exemplo, né? Mas pode terminar, desculpa, Beto. Não. E o que eu, como sugestão, né, como eu falei, modelo correto, alimentação, e também dificultar um pouco a vida da criança. Então, ela falou a bola do jeito dela e a gente sabe que é bola. Então, é verdade, aquilo é bola, quando ela quer bola, ela pede daquele jeito. Um exemplo, tá? Fala para ela no primeiro momento que você não entendeu, só para ver o que, que ela faz. Né? A correção da fala, a gente fala que tem o feedback auditivo, né? A criança percebe e vai também se corrigindo. A gente, quando está falando e erra uma palavra, a gente ouve, a gente fala, nossa, ficou horrível, né? Não soou bem isso, né? E isso é o feedback auditivo. Então, brinca com a criança. Ela falou do jeito dela lá, ó, por exemplo, a bola. Né? Fala, não entendi. O que a criança faz automaticamente? Ela vai tentar te mostrar de um jeito, vai tentar elaborar um pouquinho aquele som, e o que ela fizer diferente, você fala para ela, poxa, a bola. Ah, tá bom, não sei o quê. O que fica para a criança? Primeiro, ela foi entendida. Segundo, se ela tentou mudar um pouquinho para ser entendida, ela viu que isso deu certo. Então, ela começa também a mudar esse comportamento. Não precisa falar mais nada, tudo. Então, eu falo que é mudar o olhar, tirar da zona de conforto, ou seja, dificultar um pouquinho a vida da criança para que ela também faça a parte dela, vamos dizer assim, né? Tem criança que não dá, mas isso são alguns jeitos de fazer. Não adianta sentar com a criança e ficar treinando aquele som, falando, repete, tá, né? Não fala o tá, mas Por avisa. exemplo, tem um exemplo aqui, né? A criança ela fala as sílabas fez, tá, mas na hora de falar a palavra, né, juntando as duas sílabas, ela fala feta, não sai, É, não tem o S, né? é, esse S é um S que é o arquifonema que a gente chama, é um S final de sílaba, é um som que tem uma correspondência auditiva mais fraca. Então, às vezes, a criança fala no final da sílaba, tá? Primeiro ela não fala, né? Na evolução normal. Ela vai falar escola, ela fala ecoia, às vezes, né? Depois ela começa a falar esse som no final da sílaba. Faz, lápis, ônibus, né? Começa a sair. No meio acaba sendo mais difícil, porque a correspondência auditiva desse som é mais fraquinha. Então, às vezes, a criança não consegue colocar isso na fala. Isso é treino, isso aí você pode dar modelo. A festa, né? Mais uma pista, né? E às vezes é um som que às vezes demora para aparecer. O mesmo do R, de porta, carta, né? Que é um R em final de sílaba, e aparece às vezes no mar, no final da palavra, mas não aparece no meio. Então a porta sai porta, a carta sai carta. Então são os aquifonemas que a gente chama. Mas isso começa a preocupar mais na frente, não são os primeiros sons. O S sai antes, depois sai esse som, que é o S em final de sílaba, que são dois sons articulados do mesmo jeito, mas numa sequência diferente. Legal. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta. Se a criança faz alguma troca fonética ou produz algum som específico, mas é esperar, né, é, mas é esperado para a idade, é necessário intervir com sessões de fono? Não, não sei, né? Ou só, Acredito. isso é só uma avaliação, né? Que a gente para ver o que está acontecendo, a gente tem que descobrir por quê, né? Se já deveria estar falando ou não está. Se chegou aqui, ó, não fala alguns sons, mas isso é esperado para a fase que ela está de desenvolvimento de linguagem, não precisa. A gente orienta, né? E isso é treinado em casa, a gente faz um acompanhamento, tem retornos e a gente vai acompanhando, né? Com a pandemia, as crianças, nós começamos a receber, eu comecei a receber criança com 2 anos e meio, 3, não é que falava pouco, é que não falava, fazia som, né? Então, eu estou com crianças com 1 ano e 9 meses em terapia, por exemplo, tá? Foi uma opção já, por uma dificuldade de contato, uma dificuldade de troca, uma dificuldade de elaboração da linguagem, aí já não é nem o som da fala, é o que eu falei, é a coisa do conteúdo mesmo, né? E a gente acaba colocando em terapia muito mais cedo, e agora mais ainda, né? Então, isso aí vai de uma avaliação para a gente ver se pode só orientar, se não precisa fazer nada, ou se já pode ter algum tipo de intervenção. Tá ótimo. Bom, Beto, acredito que algumas, né, as famílias aqui acompanharam toda a sua fala, foram informações bem importantes.
Eu acho que vale a pena, né? Na dúvida, né? Caso a família tenha Exato. alguma dúvida, vale a pena procurar a escola, vale a pena procurar, né, um fono, é, né, com certeza a gente pode passar o seu contato caso alguma família tenha interesse. Mas assim, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Foi bem importante a sua explicação, justamente para mostrar um pouco algumas diferenças, né? E também mostrar essa evolução da fala e da linguagem, né? Então, só tenho a É, agradecer. Eu não sei se as imagina. famílias têm alguma dúvida, mais algum ponto, ou se... A ideia foi realmente passar uma sequenciazinha básica. Como eu falei, a gente podia ficar aqui falando de detalhes, desenvolvimento, tem curiosidades incríveis sobre desenvolvimento de fala e linguagem, que talvez num outro momento a gente pode combinar para fazer, mas o mais importante é isso, não esperem muito, não conversa, né? A escola é um lugar onde a criança, né, fica um tempo enorme, então, né, o pessoal com experiência de perceber o quanto a dificuldade de comunicação pode estar atrapalhando já mesmo ela pequenininha, né? Hum, E procurem, né, os profissionais responsáveis para poder, quanto antes, ajudar a criança. Né? Falar é muito legal. Então, não acredito nessa história que é preguiça, que cada um tem seu tempo. Aí, eu falei com 5 anos, meu pai falou com 10. Não tem nada a ver. Tem que ver a criança no dia a dia e isso é o mais importante. Né? tá certo. Eu que Tá, agradeço pelo convite e estou à disposição sempre que precisarem. tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada. Então, Gente, desejo uma boa noite a todas as famílias e nos vemos aí no próximo Diálogos. Muito obrigada. boa noite. Boa noite. Logo. Oi,
Oi. Ai, já resolvi as pessoas. Que bom, Ah, vou ficar esperando, não. Tchau, tchau, boa noite. Ai, tá bom, então. Adorei, Fabi. Foi bom, né? Foi legal. Foi, Eu nossa, tô ele é querendo levar ele pro Brooklyn. Será que ele topa fazer a avaliação? Porque a clínica dele é no Brooklyn, Acho que ele topa. que é uma oportunidade, né, dele captar. É, claro. E ele foi muito legal, olha, ele segurou todas as pessoas. Segurou. As pessoas não ficaram saindo, porque não da Cíntia, gente, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Ah, Muita gente entrou, mas todo mundo saiu. Ele não, eu fui contar o número de pessoas, né? Assim, para ver o tempo de média de permanência, mas quase ninguém saiu. Ele segurou. segurou bem. Não, Foi uma média de 65, 69 pessoas, mas ele segurou o tempo todo. E foram as que entraram, né? E ele foi. O bebê é o vestibular, né? Super legal. Muito legal. Super legal. O bebê é o vestibular. Assim, com comentário e tudo. E você, nossa, você tá arrasando, juro. Eu fico orgulhosa, de verdade. A Esther também escreveu, arrasou. Arrasou, você, porque é muito delicada, muito tranquila. Nos primeiros, você ficava sempre muito tensa. Eu percebi, eu conheço. Então, assim, não parecia. Bem no comecinho era mais dura. Sim, e depois mais nítido, né? você ficava mais tensa, eu sabia. Mas agora, nossa, você tá tipo fazendo palestra e chupando manga. Ai, que bom, fiquei feliz. Fazendo diálogo, levantando as perguntas e chupando manga. E fez uma abordagem pontual sobre a pré-alfabetização, porque essa alfabetização que ele fala é isso, é a nossa pré. É a nossa pré. É só uma ajustinha, mas eu acho que é muito mais a nossa preocupação do que a percepção das famílias, né? É isso. Não, então tá bom. Tá bom, então. Vamos descansar. Tá, beijo, tchau.